Hoje, nosso 17º dia da jornada de 21 dias, estamos assim nos finalmente. E hoje o tema é: você sabe pedir ajuda? Será que você sabe pedir ajuda? Ou melhor, eu diria, você sabe aceitar ajuda? Porque às vezes pedir a gente até pede, mas a gente não aceita. A gente pede não querendo aceitar já, né? Já pede para ninguém fazer nada. E aí, pessoal? Quer começar? Vamos lá. Será que nós sabemos pedir ajuda? Será que você sabe pedir ajuda? Quando você pede ajuda, existem várias formas de pedir. E nem sempre a gente sabe como pedir. E quando a pessoa ajuda, então, a gente não sabe nem como reagir. E sabe por que isso acontece? Porque a gente não está preparado para outra pessoa ajudar a gente. E isso tem um nome, que chama, Pri. Síndrome da Mulher Maravilha ou Síndrome do Super-Homem para os homens também. Então, o que são essas síndromes, né? A Síndrome da Mulher Maravilha sempre fica um pouco mais evidente. Por quê? Porque existe uma crença que foi instalada por trás de algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes as nossas mães ficaram sozinhas, não tiveram os pais para ajudar a criar os filhos. Então ela acreditou que ela sozinha tinha que dar conta de tudo, que ela não podia aceitar a ajuda de ninguém, que ela tinha que se virar sozinha, que ela tinha que prover com o sustento daquelas crianças, com a educação, enfim, e fazer absolutamente tudo. E muitas vezes fazer uma atividade mais pesada, fazer atividades que normalmente seriam atividades de homem. E por que eu faço assim? Porque eu não estou dizendo que nós estamos aqui sendo machistas ou feministas, nós não estamos tomando lado nenhum. A questão é que existe um sistema familiar e a função do homem em toda a sociedade é o que? De provedor. E independente se for um homem ou se for uma outra mulher, independente do relacionamento que você esteja, você pode aceitar ajuda. Muitas vezes a gente vincula essa necessidade de pedir ajuda como um sintoma de fraqueza. Então, muitas vezes a gente é educado pelos nossos pais para quê? Para se mostrar forte, independente, autônomo, de que eu não preciso de ninguém, que eu me viro sozinha. E tá tudo bem ser assim. Só que será que realmente você precisa ser assim 100% do tempo? Será que não dá para pedir uma ajuda, por exemplo, para carregar uma caixa um pouco mais pesada? Para carregar umas sacolas de mercado ou para consertar algo? E eu não estou dizendo pedir ajuda só de outro homem, estou dizendo de pedir ajuda no geral. Aceitar ajuda de qualquer pessoa, independente do sexo que ela tenha. Então, a Síndrome da Mulher Maravilha, o que é? Ela tem na cabeça dela de que ela tem essa necessidade de ser perfeita, de ser forte, bonita, de ter um corpo lindo, maravilhoso, como a Mulher Maravilha tem, de acabar com os malfeitores, de que ela é autossuficiente. Muitas vezes ela não consegue nem se relacionar com outra pessoa, seja do sexo oposto ou do mesmo sexo, justamente porque ela acredita que ninguém está no nível dela. O patamar dela de comparação é tão alto que ela acredita que não há ninguém que esteja no nível dela. Então, sempre que ela arruma alguém, ela dá um jeito de sabotar o relacionamento. E aí ela volta a ficar sozinha, ou as pessoas traem ela, e é o que ela fala? Tá vendo? Eu não disse, é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Mas por quê? Porque ela já começou o relacionamento com isso em mente. E desde o primeiro dia a gente está falando, nós somos seres vibracionais. Aquilo que você pensa, você tem. Então, se você acredita que ninguém está à sua altura, que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta, que todos vão te trair, que ninguém é confiável, que ninguém é fiel, você está certo? Sim, você está certo. Porque vai acontecer isso na sua vida. Porque a gente atrai o que a gente pede. E aí,
As grandes frases da Mulher Maravilha tinha que ser homem mesmo. Não, se eu soubesse eu mesmo tinha feito. E o homem, a síndrome do Superman também. Tinha que ser mulher não sabe dirigir. Ele dirige melhor que eu, pô. Mulher não sabe dirigir. Não, tinha que ser mulher para fazer isso. Não. E aí isso causa como posso explicar, um colapso, na verdade, na sociedade. E acaba fazendo com que tudo se perca. Às vezes a gente luta tanto para que as coisas comecem a andar, comecem a caminhar para que o projeto dê certo, e aí esses pequenos boicotes acabam fazendo voltar, acabam não fazendo dar certo. E tudo isso acontece porque você não confia na outra pessoa. Que hora, que instante, que momento, que dia você vai confiar em outra pessoa? Quando isso vai acontecer? E vai entender que nem tudo precisa ser da maneira como você acha que tem que ser. Geralmente, a síndrome da Mulher Maravilha, ela vem cercada por um perfeccionismo. Então, se for para fazer, tem que ser do meu jeito, o outro jeito não tá certo. Isso tem muito a ver com os traços de caráter, que inclusive a gente vai falar amanhã sobre eles. E alguns traços de caráter têm características realmente muito duras em relação a isso, de que eu tenho que ser perfeita, só o que eu faço tá certo, eu não nasci para perder, eu estou aqui, eu vou ganhar. Então são pessoas extremamente competitivas, que não aceitam escutar que erraram, ou que não está bom, ou que poderia ter sido melhor. Então quando a pessoa escuta uma dessas frases, ela simplesmente surta. Porque na cabeça dela fica assim, como eu pude fazer isso? Como eu pude errar? Como eu não pude ser perfeita? Como eu não fui perfeita? Então, ela tem todo esse drama. E isso acontece o quê? A pessoa começa a desenvolver grandes crises de ansiedade. Ela começa a desenvolver muitas vezes dores no corpo. Por quê? Porque ela fica tensa o tempo todo, achando que ela tem que ser firme, literalmente firme. Então, geralmente são pessoas que vão ter a postura muito certa. Por quê? Porque tem que estar sempre impecável, tem que estar sempre arrumada, cabelo arrumado, roupa arrumada. Tudo tem que ser perfeito dela. Ela nunca pode ser exposta. Então ela começa a ter dores no corpo. Por quê? Porque ela fica ali firme e forte e não fala que tá com dor, não fala que precisa ajuda. Isso acontece tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Isso eu falo porque a gente vem falando em praticamente todas as lives. Qualquer dor externa, qualquer problema externo, ele vem de um problema interno. Então, se você tem dor nas costas, o que pode ser? Pode ser que você quer carregar o mundo inteiro nas costas. A síndrome da Mulher Maravilha é esse arquétipo, é o arquétipo do sou super, da Mulher Maravilha ou do Superman. São pessoas que querem carregar tudo nas costas. Não, manda pra mim que eu mato no peito. E esse arquétipo não carrega as dores aqui em cima. Carrega as dores aqui, ó, na lombar. Então, se alguém tá assistindo e normalmente tem dores na região da lombar, que é a região parte inferior da costa, tá com síndrome de Mulher Maravilha ou síndrome de Super-Homem, porque é justamente onde tem uma ligação com os traços de caráter. Então são pessoas que exigem perfeição plena, diferente de quando a gente sente dores na parte superior da costa, que daí já é outro traço, que carrega o peso do mundo nas costas. Mas amanhã a gente vai entrar em mais detalhes. E essa palavra que o Lê falou do arquétipo, o que são os arquétipos, para vocês entenderem? Os arquétipos são imagens que existem um estereótipo, um significado no consciente coletivo da sociedade. Então são imagens que nós vemos, mas que geralmente a grande parte das pessoas tem a mesma
a mesma ideia do que aquela imagem se refere. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha. Quando a gente vê o símbolo da Mulher Maravilha, o que a gente vê quando a gente vê o desenho da Mulher Maravilha? Não precisa ter nada escrito, só a foto dela. O que a gente já imagina? Que é uma mulher forte, guerreira, que tem postura, que ela é muito brava, e que ela vai lá e acaba com os malfeitores, e que ela é a defensora dos fracos e oprimidos. E é a mesma coisa do Super-Homem, que ele tem até uma pose em psicologia que a gente faz para entrevistas, que é colocar a mão na cintura para poder manter a pose de super-herói, né? Por quê? Porque isso dá uma sensação de empoderamento. Então, quando a gente vê esses personagens, a gente tem a sensação do quê? De poder, de que eles são fortes. Então, isso é um arquétipo. É quando a gente tem uma imagem e essa imagem já tem um consciente coletivo por trás dela. E isso existem com várias outras coisas, tá, gente? Os arquétipos, eles estão no mundo todo, em tudo que vocês imaginarem. Então, por exemplo, o desenho de uma coruja é um arquétipo, é um sinal de conhecimento, de inteligência, de pessoas que gostam de estudar. Um arquétipo de leão também é um arquétipo de pessoas fortes. A águia dos Estados Unidos, por exemplo, que os Estados Unidos usa na bandeira deles, é o quê? É uma nação que é agressiva, que a águia tem uma visão do todo, que também é poderosa. Sempre tá por cima de tudo. Sempre tá por cima, sobrevoando por cima e tem uma mira certeira quando precisa pegar alguma coisa. Então, são imagens que a gente vê e a gente sabe, já tem alguma coisa ali escrita sem ter nada escrito, entende? Então, tudo no universo existe um arquétipo. E existe uma teoria psicológica por trás disso, que é de Carl Jung, e ele fala sobre os arquétipos dos heróis, do coitadinho, do mago, enfim, existem vários arquétipos, além dessas outras figuras que eu falei, de animais, de objetos, enfim, tudo dá para virar arquétipo. Então, de repente você vê uma Mulher Maravilha, você vê essa imagem de poder, de força, do super-homem é a mesma coisa. Diferente de quando a gente vê uma imagem de quem, Lê, que a gente poderia dar um exemplo? De um pandinha. De um panda. O que a gente imagina quando vê um panda? Rapaz. Que ele é um sossego, que ele vive comendo brotinho de bambu, ou de um bicho preguiça, que vive na preguiça, ou da tartaruga, que é devagarinho, que é lenta. Falou em tartaruga, você pensa em paciência, em sabedoria. Exatamente. Então, o que acontece? Tudo tem um significado por trás das imagens. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas imagens que a gente usa até no dia a dia nosso, porque essas imagens têm uma influência inconsciente na nossa mente muito grande, muito. Vocês não fazem ideia. Então, às vezes eu vejo gente usando tudo da Mulher Maravilha, que é tudo, que é roupa, que é isso, que é aquilo outro. E aí você vai ver o estilo da mulher, de repente, é o estilo da Mulher Maravilha. Por quê? Porque ela se identifica. E aí ela traz mais disso pra ela, mais disso pra ela. E aí o que acontece? As pessoas não conseguem se aproximar dela, porque toda hora ela tá que bate, e bate, e bate, porque eu sou forte, porque eu posso, porque eu faço, porque eu aconteço. Os relacionamentos geralmente têm problemas. Por quê? Porque ela sempre vai querer ser mais que o homem, ela sempre vai querer estar acima dele. E lembre-se que numa relação não existe acima ou abaixo, existem igualdades. Então, numa relação entre marido e mulher, não existe quem tá acima e quem tá abaixo. Existe uma igualdade. Só que quando eu me coloco numa posição de Mulher Maravilha, eu estou dizendo pro meu marido, pro meu relacionamento, que eu sou melhor do que o meu parceiro. E vice-versa, quando o meu parceiro se acha muito. Ele se coloca acima da mulher falando assim, eu sou melhor do que você. Então, a gente precisa tomar cuidado com qual arquétipo a gente está trazendo para dentro da nossa casa, trazendo para dentro da nossa vida. Quando a gente fala de questão energética, a gente fala de um desequilíbrio do yin e o yang. Não sei se vocês já viram aquele círculo, a gente não tem nenhum aqui, né? Um círculo que tem uma divisão entre preto e branco, que é o yin e o yang, que é o dia e a noite. Né, Lê? O Lê entende mais disso, pode falar mais disso do que eu até. O Yin Yang os chineses acreditam que ele veio do Wu,
que seria o início de tudo. O Vu significa esse em mandarim significa o nada, o início do nada, o início. E aí dentro desse início a gente tem, ele começou a ser colorido, então uma parte ficou preta com um círculo branco, uma parte branca com círculo preto, que significa que tudo que é bom pode um dia ser ruim, tudo que é mal um dia pode ser bom. Então ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. É o que a gente quer dizer com esses arquétipos, com essas síndromes, que ninguém é superior, por mais que você sinta que ninguém é superior, todos somos iguais. A diferença é que umas pessoas se esforçam mais que as outras para ter os resultados que elas têm, como a gente vem falando também sobre o palco e os bastidores. As pessoas veem o palco, veem a gente brilhando, mas não vê o bastidor. Os bastidores é que vão, na verdade, fazer o enraizamento, vão fazer o alicerce do palco. E é a mesma coisa quando a gente fala sobre pedir ajuda. Às vezes a gente tem receio de pedir ajuda ou receio de ajudar alguém. O mais importante quando você oferece ajuda para alguém é como você oferece. Porque cada tipo de pessoa tem uma porcentagem maior de um tipo de caráter, e aí esses caracteres vão fazer com que para algumas pessoas a ajuda soe muito normal, muito normalmente, muito tranquila, muito rotineira. Para outras vai parecer uma ofensa. Então, esse desequilíbrio do yin e o yang, o que é? Que existem energias, existem polaridades negativas e positivas. Quando eu estou com uma dessas polaridades em excesso, eu estou em desarmonia com o universo. Então, o yin é o feminino e o yang é masculino, isso. Correto, né? É que a gente tem uma gata aqui em casa que chama Yang, mas ela é menina. Então, o yin é o feminino e o yang é o masculino. Quando eu tenho um desequilíbrio dessas energias, eu tô muito mais carregada, por exemplo, do yang, que é o masculino. Eu sendo feminina, estando num corpo feminino, o que acontece? Eu começo a ter atitudes mais agressivas, de mais explosão, de mais agressividade, ao invés de ter uma postura um pouco mais amorosa, compassiva. Existem essas diferenças entre o masculino e o feminino, senão nós não teríamos sido feitos femininos e masculinos, não teríamos tido essa diferença na criação. Então nós precisamos aprender a respeitar as energias que nós temos dentro de nós. Nós sempre teremos as duas energias, tanto positivo quanto negativo, masculino e feminino, mas precisa haver um equilíbrio entre elas, para que eu saiba desempenhar o meu papel aqui nesse mundo, para que eu saiba representar o avatar que eu estou representando. Então, o que o Ale falou, algumas pessoas têm traços de caracteres que vão ficar mais suscetíveis a aceitar ajuda. Outras vão sempre interpretar como a pessoa achando que ela não dá conta, de que ela não é suficiente. Então você precisa parar e olhar para si mesmo e ver em que ponto para você é tão difícil aceitar ajuda. Em que ponto passa pela sua cabeça que uma simples ajuda pode representar que você é fraco, de que você não está dando conta. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, nós somos constantemente instigados a quê? A seres melhores, que nós temos que sempre ser ótimos, que nós sempre temos que ter 10 nas escolas, que eu não posso errar, que o mundo não aceita erro, que não dá para perder tempo, que tudo tem que ser para agora, e a gente fica muito louco e a gente vai pegando isso pra gente. E aí o que acontece? A gente tem um mundo com um monte de ansioso tomando milhões de comprimidos de ansiolíticos que não resolvem. Por quê? Porque, mais uma vez, a medicação ela é importante? Sim, ela é importante em alguns casos, porém ela não cura porque ela não está tratando a causa, ela está simplesmente tratando os sintomas. E enquanto eu não olhar realmente para dentro de mim e identificar o que me faz ter aquilo,
o remédio não vai melhorar. Eu vou ficar dependente do remédio o resto da vida. E aí, pra gente começar a fazer um trabalho interno nosso, para você começar a entender o porquê e como você começa a pedir ajuda para as pessoas, comece a fazer isso com Deus, com o universo, com o prana, com o que você acreditar que seja. Comece a pedir, mas peça direito. Hoje eu escutei uma parábola que era assim, um provérbio, era assim, o cara queria ganhar na loteria, e aí ele queria ganhar na loteria para ajudar as pessoas. E aí todo dia ele pedia, Deus, eu preciso ganhar na loteria para ajudar as pessoas. Deus, preciso ganhar na loteria para ajudar as pessoas. E aí isso passaram-se 10 anos e ele morreu. Foi atropelado, morreu, foi para o céu. Chegando lá em cima, na hora que ele chegou nas portas do céu, ele falou, não vou entrar. Aí um dos anjos falou, por quê? Ele falou, porque eu acreditava em Deus, agora eu não acredito mais porque ele não me ajudou. Daí ele falou, como assim você não ajudou? Ele falou, eu pedia muito. Ele falou, então manda que aqui eu tenho um caderninho de pedido de todo mundo. Ele falou, eu pedia para ganhar na Mega Sena para ajudar as pessoas. Espera aí. Aí ele ficou olhando. Falou, olha, não tem pedido nenhum seu. Não, para ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria. Não, ele falava, para ganhar na loteria, eu queria ganhar na loteria para ajudar as pessoas. Aí ele foi, só um momento, entrou lá dentro, voltou o caderno e falou, olha, não tem nada aqui. Você vivia pedindo para ganhar na loteria, não tem nada no caderno de pedidos para ganhar na loteria. Seus pedidos não chegaram até aqui. Aí o anjo vira para ele e fala assim, espera aí, você queria ganhar na loteria, na loto? Ele, não, eu jogava na Mega Sena toda quarta-feira. Aí o anjo virou para ele e falou, esse foi o problema. Você pediu para ganhar na loteria, mas jogava na Mega Sena. É isso. A gente tem que saber pedir. A forma que nós pedimos é a forma que chega. Se você quer, por exemplo, se você quer dinheiro, você não pode pedir riqueza. Porque a riqueza para mim pode ser diferente para você. Às vezes 10 reais para você é riqueza, para mim não. Então eu quero ter 300 milhões. São 300 milhões. 80 milhões, 80 milhões. Dê números, dê quantidade. Eu quero ter um carro prata, da marca tal, modelo tal, ano tal, com aro, se sentir dentro daquele carro. Aí vai funcionar, aí o universo vai te ouvir. A partir do momento que você fala, eu quero um carro, pode vir qualquer coisa. Pode vir um carrinho de rolimã, é um carro. Né, Pri? Exatamente. Então a gente precisa pedir e falar exatamente. Falar, olha, você pode me ajudar a fazer isso, isso e isso? Muitas vezes eu entendo que falta paciência, porque isso também tem a ver com os traços de caracteres. Algumas pessoas são mais rápidas, outras mais devagar, mas todos nós temos as nossas características. Então a gente precisa saber compreender que nem todos são iguais a nós. Então a gente precisa aprender a pedir e falar para a pessoa, olha, você pode fazer assim, assim, assim? E aí a pessoa vai fazer, não vai ficar do seu jeito porque ela não é você. E aí você precisa aprender a aceitar isso também. E é um desafio, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite e fica tudo bem. Como a gente vem falando desde o primeiro dia, é uma jornada, é um passo de cada vez. Mas a pessoa não faz a hora que eu quero. Ok, mas deixa ela fazer então no tempo dela. Às vezes a gente fala, né? Vai, filho, lavar a louça. Aí a pessoa não vai naquela hora. Mas por que tem que ser naquela hora? Ou você pode falar assim, filho, que horas você pode lavar a louça? Eu posso lavar às 5 horas. Ok, então deixa a louça lá até 5 horas. Só que aí o que acontece? Eu falo, vai lá lavar a louça. Não, agora eu não posso, daqui a pouco eu vou. Aí você se irrita, vai lá e lava a louça. E a pessoa não faz. E aí você fica bravo porque a pessoa não fez. Ou pior, você não fala nada, faz tudo sozinha para depois falar assim, fulano não me ajuda. Mas você pediu? Não, a pessoa tinha que saber. Não. Ninguém tem que saber, ninguém tem que adivinhar o que passa dentro da cabeça da gente. A gente fica com essa mania de que, não, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que reconhecer. Ninguém vai fazer isso, gente. Isso é ilusão da nossa cabeça. A gente se frustra, a gente mesmo cria a nossa própria frustração.
Por quê? Porque nós criamos expectativas sobre outras pessoas a qual nós não temos controle. Nós estamos falando desde o primeiro dia. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Nós não mudamos o outro. Por que de acho eu tenho que criar uma expectativa sobre o outro e não sobre mim? E quando você cria uma expectativa sobre o outro e a outra pessoa não alcança, o que é muito normal, porque cada um tem o seu grau de importância em cada setor, em cada coisa, o que acontece? Ela vai continuar normal, mas quem vai se frustrar é você. Você vai sentir. Só você vai se frustrar. A gente às vezes atende casais que o marido ou a esposa quer mudar, por exemplo, a esposa quer mudar o marido, não, a esposa quer mudar o marido e o marido quer mudar a esposa. Mas eles não querem mudar, eles só querem mudar o outro. E aí eles não entendem que quem tem que mudar são eles. Não, eles não têm que mudar o seu par. Eles têm que mudar. Porque ele mudando, eu mudando, a Pri acaba mudando. Se ela não mudar e a gente se separar, é algo que tinha que acontecer. As pessoas têm que começar a entender isso. Que nem sempre as coisas são como nós queremos que seja. E tá tudo bem. Isso. E assim, no que a gente fala de mudar, a gente também muda no parâmetro que a gente acredita que a gente não tá passando dos nossos limites, né? Então, eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que mudar tudo. Não é isso também. A gente precisa ter esse bom senso, porque na tentativa de mudar para agradar o outro, a gente também vai ter problema. Então, a gente precisa ter, é uma corda muito linear, né? Uma corda muito fininha. E a gente tem que aprender a se equilibrar nela. Porque o que eu escuto? Esses dias a gente atendeu um rapaz e ele falava assim: não, mas eu mudei, eu parei de beber por ela. Eu falei, já errou aí. Por quê? Porque você tem que parar de beber por você. Porque estava fazendo mal para você, porque estava fazendo mal para sua saúde e não porque você queria agradar ela. Por quê? Porque o que acontece? Quando briga, a primeira coisa que acontece, eu taco na cara. Olha, tá vendo? Eu parei de beber por você e você não tá dando valor. E aí eu vou te dizer assim, a pessoa não tem que dar valor, porque você fez isso porque você quis. Então, faça primeiro por você, não pelo outro. Se você acha que você precisa melhorar porque você gosta daquela pessoa e quer continuar com o relacionamento com ela, ok, mas você precisa melhorar porque vai fazer bem para você. Não porque você vai fazer bem, vai satisfazer as necessidades dela. Porque senão você começa a passar dos seus limites. Às vezes o seu marido quer que você seja de um jeito. Aí você vai lá, se monta inteiro e cria um personagem para atender ele. Perde toda a sua essência. Aí você vai viver frustrada, infeliz. E um dia mais tarde, se ele te deixar, você vai se pôr no papel de vítima. Porque daí você vai ficar falando assim, ó, tá vendo? Eu fiz tudo por ele, eu deixei carreira, eu não fui estudar, fiquei em casa com os filhos. E aí ele me largou, meteu o pé na minha bunda, me trocou por outra. Mas foi você que permitiu, foi você que quis ser o personagem que ele desenhou. E aí você não teve coragem para falar, não, essa sou eu posso melhorar em algumas coisas? Lógico, posso. Aliás, a vida em conjunto é isso, né? É ceder em algumas coisas, mas não mudar a sua essência. E aí, ó, que bacana, a Cidinha participou do grupo Mude Sua Vida em 4 semanas, que é o que a gente falou esses dias, que a gente vai abrir de novo as inscrições. E ela falando aqui, ó, na terapia ela aprendeu, olha lá, mudei, continuo mudando, tá vendo, gente? Cidinha, acho que faz mais de um mês que a gente terminou o grupo agora, né? E ó, vocês estão vendo? A gente ficou um mês junto com eles. Eles tiveram uma mudança durante esse um mês e as mudanças continuam vindo. Por quê? Porque eles aprenderam os recursos para poder continuar um dia de cada vez. Então o lema é esse, um dia de cada vez. Daqui 10 anos como eu vou estar? Não sei, não existe garantia. A garantia é hoje, é agora, isso importa. Porque quando a gente começa a trabalhar com terapias, a nossa ideia não é que vocês fiquem independentes de nós o resto da vida. Eu preciso, tenho que fazer terapia toda semana. Não, a gente quer que vocês sigam sozinhos. Então a gente vai acompanhar
vai ensinar as técnicas e essas técnicas vocês mesmos vão conseguir aplicar depois. Vai ter alguma coisa que vai ser assim mais desafiador, que algum dia pode ser que vocês precisem de terapia de novo, pode ser que exista, como pode ser que não. Mas essa é a máxima da terapia. Você aprender a cuidar de você. Porque o mais importante que tem é você, não é o outro. Não adianta você assim, viver sua vida pro outro. Vive para você. Aí, assim, ter um companheiro e acabar satisfazendo a pessoa com seus atos é só consequência. É igual as pessoas falam, se você trabalhar bem, você vai ganhar dinheiro. Se você gostar do que faz, o dinheiro vai vir. Tudo é consequência. Ó, que nem a Suelen escreveu, ó. Ela briga com o marido para trazer café na cama, mas ela nunca fez isso. Aí, gente, como que eu posso cobrar alguma coisa de alguém se eu não faço? Então, às vezes a gente cobra, fala, meu marido não é atencioso, meu marido não dá carinho, mas você tem dado carinho para ele? Você tem mostrado também que você tá receptiva a receber esse carinho? Então, existem sempre os dois lados da moeda. E amanhã vocês vão entender nos traços de caracteres que tem pessoas que estão mais dispostas a receber carinho, outras nem tanto. E existem outras coisas ainda por trás, que são coisas mais pessoais, às vezes um abuso que a pessoa sofreu, uma desilusão, que criaram gatilhos. Então as pessoas, elas têm o comportamento que elas têm por alguma razão e nem sempre a gente vai saber. Então é muito fácil a gente tacar o dedo na cara das pessoas e falar assim, aquela menina é grossa. Mas por que será que ela é grossa? Às vezes ela não estava num bom dia, às vezes ela já teve uma experiência que fez com que ela acreditasse que daquele jeito ela estaria protegida, que as pessoas não iam mais abusar da boa vontade dela, abusar dela, e aí ela criou aquela proteção em volta dela, criou aquela carcaça para que ninguém se aproxime. Então a gente precisa sempre mudar primeiro para depois mudar o outro. Então quando eu não estou satisfeita com o meu parceiro, é porque provavelmente é um reflexo meu que está espelhando nele. Então são crenças minhas e sempre vai ter alguma coisa que a gente não gosta, a gente sempre vai ter, porque ninguém é igual a gente. Você imagina, eu sozinha já sou insuportável, imagina duas Priscilas juntas. Tá vendo? Ele concorda. Vamos brigar aqui agora. Então imaginem, já é difícil a gente conviver com a gente mesmo. Imagine se tivesse dois da gente. A gente ia se matar. Então entendam que cada um é cada um. Não vai ter ninguém igual a gente, ainda bem que não tem. E aí um exercício que eu gostaria de passar para vocês, para começarem a praticar e o subconsciente de vocês começar a entender que você pode ser ajudado, que você pode pedir ajuda sem ser nada assim extraterreno, sem ser coisa de outro mundo. Quando você vê alguém fazendo uma coisa, você não fala assim, quer que eu ajude? Não. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque quando você fala o que eu posso fazer, a outra pessoa automaticamente vai dar alguma tarefa para você. Ela vai deixar você ajudar. E isso vai fazer com que o seu subconsciente entenda que nós nascemos para viver em comunidade. Nós somos um dos poucos animais que vivem em comunidade, nasceram para isso. Lembra dos neurônios espelhos? Nós nascemos para isso. Então, você fazendo isso, o que eu posso fazer? Onde eu posso te ajudar agora? O que eu posso fazer agora? Isso vai fazer com que a outra pessoa mais para frente te ajude, se um dia você precisar, sem você pedir, o que é o mais importante, porque isso é ajudar mesmo. A não ser que a pessoa não entenda que você está precisando de uma ajuda e você precisa e peça, mas como a gente está falando, primeiro vem da gente. A gente só consegue dar o que a gente tem. Eu ouço as pessoas falando, às vezes as pessoas conversam comigo e falam, nossa, Lê, eu ouço direto, tão legal conversar com você porque me sinto bem. Isso geralmente a pessoa fala quando outra pessoa já chateou ela. É o que eu sempre digo para essas pessoas. Não esquenta, relaxa, respira, fica calmo. Por quê? A pessoa só dá o que ela tem. Se ela tem amor, ela dá amor. Se ela não tem,
ela vai dar o que ela tem. E aprenda a pedir ajuda. Fale, olha, eu estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Eu não estou dando conta. Repita para você mesmo. Eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Reconheça primeiro para você, na frente do espelho. Vá na frente do espelho e fala, Priscila, agora chegou a hora, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta. Reconheça para você. Quando você reconhecer para você, fica mais fácil pedir para o outro. E aí fica mais fácil pedir sem brigar, porque senão quando a gente já pede brigando. Você precisa me ajudar, eu não aguento mais fazer tudo sozinha essa casa. E aí não é assim que pede ajuda, a gente precisa baixar a guarda. Por quê? Porque daí o outro vai ver que você realmente está precisando. Ele vai entender a sua dificuldade e o quanto foi desafiador para você ter chego nesse nível também. Porque eu entendo que não é fácil pedir ajuda em alguns momentos. Porque a gente vem carregado desse estereótipo de que tem que ser forte, que eu tenho que dar conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo. A verdade é essa. A gente precisa ter prioridades. Nem tudo dá para ser prioridade na nossa vida. Não existe 100% de prioridades. Então, em alguns momentos você tem que optar por algumas coisas e outras deixar de lado. Ah, hoje eu vou fazer isso. A casa tá bagunçada? Tá, vai ficar. O que pode acontecer de errado se a casa ficar bagunçada? Nada. Lógico que dá para ficar 1 ano com a casa assim? Também não, né? Não vamos entrar no mérito dos acumuladores. Mas dá para abrir mão. Se relaxar um pouquinho. Não dá para ficar acumulando, mas dá para em algum momento. Aquilo tá tudo fora do lugar. O que uma roupa fora do lugar pode causar? O que você pode negociar com a pessoa? Falar, olha, você pode então arrumar aquelas roupas essa semana, pôr no lugar, e dê responsabilidades para as pessoas e não faça, que é o mais importante. Combine, negocie e não faça o que você pediu. Porque se você fizer, a pessoa vai continuar sem fazer. E aí você não tem o direito de reclamar. Então, se você negociou para a pessoa, olha, você tem que arrumar esse quarto é dele, ela tem que arrumar. E ela vai arrumar do jeito dela. E tá tudo certo. Porque é o jeito que ela sabe. Com o tempo ela vai mudando e vai melhorando também. Se você não permitir, ela também não melhora. Ela também não cresce, ela também não evolui. Então a gente faz a roda parar. A gente não deixa a roda girar. Chega a visita inesperada. Mas acontece, gente. Chegou a visita inesperada, ela tá na tua casa. Né? Ela não tem que falar nada. Se chegou a visita, enfia tudo dentro de um saco, num balde, guarda, esconde e pronto, tá tudo certo. Para começar, ela nem deve chegar inesperadamente. E se chegou, tem que se adaptar às regras da sua casa. É que nem aqui em casa. Aqui em casa tem 3 gatos dentro de casa e um cachorro e mais um no quintal. O que mais tem na minha casa é pelo. É quase impossível não ter pelo na casa, por mais que a gente limpe. Quem não gosta de gato não pode nem vir na minha casa. Até porque as gatas nem gostam de gente. Quando chega a visita, elas mesmas se escondem. Ninguém vê elas. Os outros vêm aqui em casa e falam assim, mas você tem gato? Eu falo, tem 3. Ninguém aparece. De vez em quando aparece uma. E elas estão aqui agora. Tinha uma na estante, por isso que a gente estava olhando para trás, porque ela estava subindo, fazendo uma arte. Salto na estante. E agora tá as 3 no sofá deitada. Então, elas ficam o tempo todo aqui, elas dormindo o tempo todo em casa. Então, se uma pessoa sabe que eu tenho os animais e não gosta, não adianta vir em casa, porque eu não vou tirar os animais da casa, que a casa é deles também. Então, a gente compartilha a casa com eles. Então, as pessoas também têm que se adaptar às nossas realidades. Se eu tô fazendo alguém feliz, não sei, mas eu tô muito feliz, porque elas são maravilhosas. Elas são, se ele fala, mas ele adora elas são perfeitas. E a Kirinha que tá largada no sofá, que é a cachorrinha que tá dormindo agora também. A Kira. É, a puxa-saco dele. Então, ó, a Chica falou que tem tentado relaxar. Isso mesmo, Chica, é um exercício. É um exercício. Faça um exercício pra você. Se você, por exemplo, é muito neurótica com bagunça, permita deixar um lugar pelo menos bagunçado. E olhe pra bagunça e fala, quem manda nessa porra aqui sou eu, e você vai ficar bagunçado. Não ter um infarto. E não arrume. E permita, falar, consegui um dia, consegui 2, tipo alcoólicos anônimos mesmo. Venci mais um dia deixei bagunçado aquilo lá e não arrumei.
meio. Fale com orgulho para si, não vai acontecer nada de errado. Não vai acontecer nada de errado. Se você não quer deixar a bagunça para todo mundo ver, deixa uma baguncinha dentro do guarda-roupa. Para sua mente entender que nada de errado pode acontecer se aquilo ficar bagunçado, se a casa ficar com uma sujeirinha no chão. Que nada pode dar de errado se isso acontecer. Que a gente não morre e não mata ninguém por conta disso. A única coisa que acontece é a gente criar crises de ansiedade, desenvolver essas fobias loucas que a gente tem, esse desespero, esse imediatismo, e aí a gente mesmo vai ficando doente, vai gastando dinheiro na farmácia, porque a gente fica o tempo todo se cobrando. Ok? Deixa o povo falar mal, Sueli. Eles vão falar mal. Eles sempre vão perfeito. falar. Se a sua casa estiver brilhando Impecável. e você não tiver nenhum animal dentro de casa, por exemplo, eles vão chegar e vão falar assim, essas pessoas não têm animais. Ou se você tem, que nem a gente, tem um monte... eles têm muito gato, eles têm muito cachorro, como que consegue? Assim, se a sua casa estiver bagunçada, chega, nossa, a casa dela é uma bagunça. Se a sua casa estiver organizada, nossa, parece que eles não vivem, a casa toda arrumada. Não tem vida, parece, porque tudo no lugar... Não é normal isso. Eles vão sempre reclamar. É impossível agradar todo mundo. Então, não fiquem preocupados com o que vocês escutam dos outros. Isso é mais uma coisa que a gente fica lá preocupado com o que os outros vão falar da gente, com o que o mundo vai pensar da gente. O que a gente tem que pensar, gente, é a gente mesmo. Você tá feliz desse jeito? Tá tudo certo. Se você não tá feliz, aí ok. Aí vale a pena uma reflexão, vale a pena uma mudança, criar um novo hábito. Mas se para você não tem problema, por que a gente tem que se preocupar com a opinião dos outros? O que a opinião dos outros vai mudar na minha vida? A Chica falando. Tá vendo? E aí eles aparecem, Chica. Aí você fala, eu não tô muito bem, não. Se você quiser dar uma varridinha na casa, já aproveita, põe pra trabalhar também. Mas é isso mesmo, se permita ter esses momentos, permita tomar uma taça de vinho, tomar cerveja, enfim, tomar um suco, o que é que você queira fazer, comer chocolate, sei lá, durante a semana. Fala, eu vou caminhar durante a semana, não vou fazer janta, hoje eu não vou fazer janta. Se alguém quiser comer, que se vire sozinho na cozinha. Começa a dar umas de louca assim de vez em quando, que as pessoas começam, dar uma alertada também, se ligar para poder fazer as coisas. Não fiquem presas numa rotina, num método, tem que ser assim, né? Às vezes eu vejo pessoas fazendo assim, não, segunda-feira a gente come isso, na terça isso, na quarta isso, quinta é isso, sexta é aquilo. E aí, é lógico que também isso também tem a ver com os traços de caracteres, e o meu traço não gosta de rotina. E aí eu fico pensando, nossa, mas como a pessoa consegue fazer um cardápio para programar a semana inteira o que vai comer, gente? Falei, eu não consigo. E aí eu fico, pra ela tá fazendo bem? Tá, então continue assim. Mas de repente nem tá fazendo bem, mas ela se obriga porque alguém disse que tinha que ser daquele jeito. E esse é o problema. Então, hoje encerramos o nosso 17º dia, falando sobre se você consegue pedir ajuda, se você sabe pedir, sabe aceitar ajuda. E amanhã nós falaremos sobre você procura respostas. E aí essas respostas estão onde? Aqui, ó. No nosso corpinho. Através do nosso corpo, nós podemos te dar inúmeras respostas que vocês procuram. Tudo está estampado no nosso formato do nosso corpo. Independente se a gente tem 20 anos ou se a gente tem 50. Os traços não mudam, tá? Depois dos 7 anos de idade, os traços se fecham e a gente vai com eles pro resto da vida. Mesmo as pessoas que ficaram muito gordinhas ou muito magrinhas, os traços permanecem os mesmos. E amanhã a gente vai explicar mais sobre isso. E para vocês terem ideia como isso é tão científico e tão exato, que teve um dia que eu fui no médico e aí a médica, olhei para ela e falei, nossa, essa médica gosta de conversar. Só de olhar pro rosto dela. Aí comecei a conversei um montão com ela. E aí ela até, assim, o que depois, na hora que eu levei lá, a enfermeira até assustou, porque ela deu um monte de exame para eu fazer. O que não é normal daquela médica fazer isso. Aí ela falou, nossa, a doutora gostou de você, porque ela deu um monte de exame. E depois, acho que um mês mais ou menos, passei mal de novo, fui lá, era outra médica, que eu via que ela era totalmente diferente.
ela era mais na dela, não gostava de conversar, ela tinha o traço rígido, Pri, e aí, tipo, ela gostava de ter constância e tudo, então sentei e falei, olha, eu tenho isso, acabou, não conversei, também deu certo. Então, hoje a gente consegue saber o que você pensa sobre você, sobre o mundo, sobre tudo e como você age em cada situação, só de olhar para o seu corpo. A Cidinha que colocou um joinha, porque ela já fez análise comigo, e a Sueli também deve estar aí também, a Su também já fez. Já fez comigo. Então a gente já deu várias respostas para elas, antes mesmo delas falarem. A gente já tinha falado como elas funcionavam, e aí as pessoas ficam bem espantadas. E aí a gente consegue falar por que às vezes não dá certo tal coisa, que é justamente por causa dos traços de caracteres. Mas amanhã a gente vai entrar em detalhes nisso, para vocês poderem conhecer um pouquinho desse universo e quanto saber disso ajuda a gente no mundo aí fora. E aí um negócio legal também que eu lembrei, teve uma pessoa que a gente foi fazer consulta e a gente deu o valor. Aí ela falou, agora a gente vai negociar, porque eu gosto de negociar. Aí nós dois falamos juntos para ela. A gente sabe. Só que ela estava negociando com a pessoa errada. Mas tá tudo bem. Então, amanhã a gente espera vocês para saber mais sobre esse assunto maravilhoso que a gente ama de paixão. E obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E vamos pro 18º dia? Vamos lá, a Sueli ainda perguntando, isso é bom ou é ruim? É ótimo, Sueli. É maravilhoso. Porque na verdade a gente nem se preocupa tanto em ver o outro, né? Principalmente pra gente que sabe a didática toda, né? Eu sempre olho pra mim, então eu fico sempre procurando me entender por que eu tenho os comportamentos que eu tenho. E por isso que esses dias eu falei que eu tinha postado um stories meu com uma lágrima caindo aqui, porque eu tava estudando sobre isso. E aí eu entendi por que eu tinha um comportamento, e aí eu tinha descoberto naquele minuto, tinha caído a ficha pra mim, feito um download aqui. E aí eu falei, putz, é por causa disso que eu faço isso. Então a gente começa a se descobrir mais, entender mais, tá bom? Então, beijos pra você, até amanhã e... Namastê. Aloha!